Oi, pessoal, tudo bem por aqui? Hoje eu tô aqui para continuar o último vídeo que nós tivemos a respeito da secagem do biscuit e eu tô com uma lista aqui de dúvidas e é sobre essas dúvidas que eu quero falar hoje. Nós falamos um pouquinho sobre como deixar o biscuit secar e uma das dúvidas que surgiram lá no vídeo, nos comentários, foi a respeito de secar no sol ou secar no calor e no frio. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre a questão de deixar secar em contato com o ar, que quando está mais úmido, demora mais para secar. Porém, a questão do calor e frio não se trata somente do secar ao ar, né? As pessoas queriam saber, por exemplo, se coloca na geladeira ou se coloca no forno, né? Deixa no sol ou deixa no vento. Na verdade, o ideal é que você deixe secar num ambiente que seja ventilado, que não seja muito úmido, mas não necessariamente colocar no forno ou colocar na geladeira, porque isso pode mudar a textura da sua peça. Isso pode mudar a posição da sua peça, o formato da sua peça. Então, não é necessário que você coloque no sol, não é necessário que você coloque na geladeira, não é necessário nada disso. Colocou na mesa, num lugar ventilado, tá perfeito. É ali que vai ficar secando. Quanto tempo deixar secar? Eu falei no vídeo passado, falei no outro vídeo também, eu sempre falo sobre isso. Eu gosto de deixar secar pelo menos uma semana, dependendo da peça, né? Se for uma peça muito grande, consequentemente tem que secar mais tempo, como eu disse, seca de fora para dentro, principalmente quando for ser enviado pelo correio. Às vezes, eu preciso entregar, semana passada mesmo eu fiz uma bailarina. Eu recebi o pedido na segunda-feira, a festa era no sábado. Só que era um amigo meu, é uma família querida, eu não tinha como recusar esse pedido, então eu falei, eu vou fazer. Só que eu sabia dos riscos que tinha, inclusive eu mostrei no vídeo passado essa bailarina e era para cliente escolher o olhinho, eu fiz 2 modelos de olhinho e ela acabou escolhendo outro e eu fiquei com essa cabecinha e eu tô fazendo a outra bailarina que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. E eu precisava entregar nos. Eles vieram. Ele veio buscar na sexta. Eu comecei a fazer na terça, ele veio buscar na sexta. Graças a Deus foi uma semana que não choveu, porque se fosse essa semana ia ser um problema. Mas foi uma semana que não choveu, então foi super tranquilo, deu para fazer. Só que se fosse para enviar pelo correio, eu não arriscaria. Por quê? Primeiro, não ia chegar a tempo, né? Porque não dava para fazer em 2 dias para colocar no correio no terceiro dia e chegar no quarto dia. Não dava. Mas tem um outro motivo que é o mais importante, é que quando a gente embala para pôr no correio, a gente tem que fazer uma proteção melhor, né? Tem que fazer uma proteção mais especial. E essa proteção no chacoalha da caixa, ela pode ser mais prejudicial do que vantajosa. Por quê? Porque ela pode amassar a peça. Ela pode danificar a peça. Então, se fosse para enviar pelo correio, eu jamais começaria na terça para enviar na sexta. Não dá, gente, não dá mesmo. Eu prefiro esperar pelo menos uma semana. Por isso que às vezes eu sou chata com o negócio de prazo, sabe? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, ai, mas faz isso por mim. Teve uma senhora uma vez que falou assim, por favor, por Deus, me ajude, gente. Por Deus, não façam esse tipo de pedido, porque não é porque eu não quero ajudar, não é porque eu não tô entendendo o lado da pessoa que precisa, sabe, abençoar alguém com um presente especial, com uma festa surpresa. Não, não é isso. É porque eu sei que se eu fizer algo além daquilo que eu sou capaz de fazer, ou daquilo que, né, não depende da minha habilidade, depende do tempo de secagem, não vai ficar um bom trabalho. E aí eu vou acabar sendo uma pessoa ruim aos olhos de quem comprou esse produto, porque falou assim, nossa, que trabalho mal feito. Eu vejo muitas vezes, muita gente, todas as vezes que eu paro um tempo para olhar trabalhos de outras pessoas e avaliações de outras pessoas na internet para ver o que tá rolando por aí, eu vejo muita gente reclamando que não secou, que a peça chegou mole, que a peça chegou torta, que a peça chegou amassada. Por quê? Porque não secou o tempo necessário, porque não respeitou aquele tempo. Então não adianta eu pegar um pedido e falar assim: olha, eu vou conseguir te atender, eu vou fazer, eu prometo que vai dar, e eu sei que não vai dar. Né? Então a gente precisa ser realista, a gente precisa ser sincero. Se você está começando, você precisa ter essa mentalidade que não é sobre desagradar as pessoas quando você precisa falar não,
mas é saber que o biscuit demora para secar. Não é como outras artes que você faz, pegou o secador de cabelo, vai lá e seca. Ou que você tirou da impressora, coloca na máquina de cortar e corta e sai na hora. É só montar, montou, tá pronto. Né? A gente vê que tem outros tipos de arte que eles demoram menos dias de produção porque não depende do tempo que o biscuit depende para secar. Outra coisa que as pessoas falaram bastante é sobre rachar, né? Sobre a peça rachar. No vídeo anterior eu falei, né, que a forma como você coloca para secar influencia em como a peça pode rachar. Você colocou encostadinho isso aqui, dependendo às vezes da marca da massa, só o fato de você colocar encostado pode acontecer de rachar. Esse aqui ficou perfeito, tá perfeitinho, ó, dos dois lados. Mas nem sempre isso acontece, às vezes racha. E nesse rachar, o que eu preciso fazer? Eu preciso, às vezes, pegar um pedacinho de massa, ir lá, fazer uma emenda, molhar, alisar ou refazer a peça, né? Já aconteceu uma vez de eu comprar uma massa que não tinha uma procedência muito, né? E rachar todo o trabalho. Eu tinha feito uns peixinhos, eu não tenho mais, eu acho que eu não tenho mais as fotos. Eu tinha feito uns peixinhos e eu deixei secando e tava um tempo assim, igual tá esses dias, né? Chuva, garoa, frio. Quando eu fui olhar, tava tudo tão rachado que abria. Assim, o que eu tive que fazer? Reclamar com a loja, trocar a massa, porque não tinha condições de trabalhar com aquela massa. Então, assim, rachar às vezes tem a ver com. E não é essa marca conhecida, tá? Era uma sem marca. Às vezes eu tenho sim que trocar o lote de massa, trocar a marca da massa. Às vezes é uma questão que existe muita polêmica no nosso meio, né? Porque as pessoas falam muito sobre sovar a massa. Mas assim, gente, é imprescindível sovar a massa. Quem trabalha com biscuit há algum tempo sabe, né? Quem não trabalha não sabe. E aí o que acontece? Às vezes quem sabe paga por quem não sabe, né? Porque as próprias marcas falam, tem que sovar bastante. Vem escrito na embalagem, né? Sovar antes de usar. O que é sovar? É você pegar a massa, ó, e trabalhar ela. Ficar mexendo nela até cansar. Por quê? Porque ela vai ficar uma massa mais lisa, mais flexível, mais fácil de modelar. E aí, quando você for fazer lá o formato da sua peça, quando você for fazer o seu bichinho, quando você for fazer uma bolinha, o que vai acontecer? Ela vai ficar extremamente lisa e ela vai ficar com um acabamento bonito, né? E tende a não rachar, a não ser lógico que a massa esteja com problema de cola, que a massa esteja com muito amido, que a massa esteja fora do ponto, não foi cozida direito, tudo isso vai influenciar. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é importante falar, é que tinta amolece a massa. Algumas marcas mais, outras menos, mas eu uso tinta de tecido, tá? Sempre usei tinta de tecido. Tive problema poucas vezes com cores fortes por colocar muita tinta na massa. Então, assim, se você vai trabalhar com a massa natural e você vai fazer o tingimento para chegar na cor que você quer, você precisa cuidar para que você não coloque muita massa a ponto de destemperar, muita tinta a ponto de destemperar sua massa, tá certo? E lembrando que a massa natural ela sempre vai escurecer depois que seca, independente do tipo de pigmento que você use, a menos que você use o branco junto para neutralizar ali, que aí ele segura e não tem esse escurecimento. Quando eu vou fazer uma cor clarinha, o que eu faço? Eu já compro a massa branca e... não, esse aqui não é, eu não tenho nada aqui. Esses daqui, eu tingi de rosa na massa branca. Então, o que aconteceu? Depois que ele secou, ele não teve um escurecimento significativo. Ele ficou no tom que eu queria, né? Então, ok. É importante também falar sobre isso no processo de secagem, porque o escurecimento da massa também pertence à secagem. Outra questão, forrei uma tampa com massa de biscuit, deixei secando, quando ela terminou de secar, ela subiu na tampa e ficou faltando um pedacinho. Por que aconteceu isso? Porque o biscuit encolhe no processo de secagem.
Como eu disse, algumas marcas mais, outras marcas menos. Porém, isso acontece. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é porque eu quero concluir esse assunto com vocês, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Forrei a minha tampa, deixei um pouco de massa sobrando lá embaixo, vou esperar alguns dias, tá? Não é esperar horas, esperar alguns dias. Apertei, ainda tá fofinho? Deixa lá. Apertei, ainda tá fofinho? Deixa lá. Apertei, tá durinho? Vou olhar embaixo. Vira, deixa secar um pouquinho embaixo. Vai lá e tira com o estilete por dentro, deixa uma bordinha, para não correr o risco de encolher e subir. Que mais? Chaveiros. Chaveiros é uma questão muito complicada. Eu não trabalho mais com chaveiro para envio pelo correio. Por quê? Mesmo depois de bem seco por fora, ele ainda pode estar úmido por dentro. Lembra? Seca de fora para dentro. Pode acontecer de suar e enferrujar. Existem no mercado alguns tipos de chaveiro que não enferrujam, que são revestidos e tal. Você pode procurar por esse tipo de material. Mas se você vai usar aquele tipo de chaveiro convencional, esse aqui, o ideal é que você não coloque no saquinho. Deixe secar muitos dias. Então, o que eu faço? Eu tenho um cliente do bairro que vai vir retirar. Eu faço chaveiro. Eu tenho um cliente da internet. Não faço chaveiro. Para não correr o risco de perder a peça. Se eu vou colocar aquele ferrinho dentro da peça, o que eu faço? Eu passo um pouco de esmalte de unha incolor, deixo secar, terminou de secar, eu vou montar. Aí eu molho um pouquinho na cola de lantejoula, coloco dentro do biscuit, deixo secar bem, depois eu vou montar o resto do chaveiro. Posso fazer esse processo com vocês algum dia, se vocês quiserem, deixe nos comentários aqui, a gente vem e faz um vídeo de passo a passo com chaveiro, mostrando todas essas etapas. Eu não sei se eu tenho algum vídeo no canal assim, mas aí a gente faz. Que mais? O biscuit depois de seco pode ser guardado? Pode. Depois de seco, que você tem certeza que tá seco, pode guardar em qualquer lugar. Por que tem que ser 100% seco? Usei caneta, essas canetas aqui, por exemplo. Se o biscuit não tá totalmente seco, você embala, ela vai suar e ela vai manchar a peça. Então, deixa secar bem, deixa secar muito bem, tenha certeza. Se for para guardar, se for uma coisa para armazenar, aí sim você deixa secando, sei lá, semanas. Depois que tiver por semanas ali secando, aí você guarda. Para armazenar. Para enviar, eu acredito que uma semana seja ok, porque aí chega, a pessoa vai tirar da embalagem, tudo não tem problema. Que mais? Eu coloquei aqui sobre verniz, que me perguntaram sobre verniz, eu não uso. Mas, para usar o verniz, seja o spray ou seja o que passa com pincel, tem que estar totalmente seca a peça, porque senão o que acontece? Enruga. Pintura, a mesma coisa, tá certo? Vou fazer pintura no biscuit, tenho que deixar secar. Se for um sombreado, se for uma coisa com giz pastel, que não requer essa secagem, né? Fazer uns cílios, por exemplo, ok, pode fazer ainda molhado. Semana passada, não sei se foi semana passada ou retrasada, que eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, eu fiz essa aqui, olha, enquanto eu tava produzindo a bonequinha na aula, eu pintei os cílios, eu não refiz depois, e deu certo. Mas se eu precisasse, tipo, pintar o vestido dela com tinta, não pode pintar na mesma hora, porque se pintar na mesma hora, vai rachar, vai ficar esquisito. Tá certo? Eu acho que é isso. Se faltou alguma coisa, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, como eu falei no vídeo passado, deixa nos comentários aqui a sua dúvida, deixa nos comentários aqui o que você quer saber sobre esse assunto. Se tiver comentários bastante dúvidas diferentes dessas que eu já esclareci, eu faço um quarto vídeo a respeito desse assunto, tá bom? Deixa aqui nos comentários também o que você gostaria de aprender de peças, para me dar ideias do que fazer nos próximos vídeos. E como eu disse nos vídeos anteriores, se o canal chegar a 8.000 inscritos até o final de agosto e setembro, teremos novidades, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo. Não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, não esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? É chato a gente ficar repetindo isso todas as vezes, mas se eu não lembro vocês, vocês esquecem. Fiquem com Deus. Tchau.